Muito boa noite a todos. Como é bom podermos nos reunir para buscar a Deus juntos. Eu vou te convidar a orar e usaria o Salmo 119 a partir do versículo 41 como base dessa oração. Salmo 119 a partir do versículo 41. Vamos orar. Senhor, venham sobre nós as suas misericórdias e também a sua salvação, de acordo com aquilo que o Senhor nos promete. Então nós saberemos responder àquelas pessoas que nos insultam, que nós confiamos na Tua Palavra, Deus. Pedimos que o Senhor não tire jamais da nossa boca a palavra da verdade, porque nós temos esperado nela. Assim nós vamos observar continuamente a Sua lei para todos sempre, Senhor. Nós andaremos em liberdade porque temos buscado os Teus preceitos. Senhor, nós não queremos nos envergonhar quando estivermos diante de pessoas poderosas e pessoas que blasfemam contra o Senhor. Nós queremos falar dos Teus testemunhos na presença dessas pessoas. Nós temos prazer nos Teus mandamentos, nós amamos os Teus mandamentos, e para eles nós levantamos as mãos nessa noite e queremos meditar nos Teus decretos, Senhor. Assim oramos no nome de Jesus, amém. Chamo a irmã Cris, ela vai nos conduzir na leitura da palavra. Aqui, ela está aqui, eu estou procurando para lá. Boa noite a todos. Nós vamos ler Salmos 95 ao 97. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e celebremos com cânticos de louvor, porque o Senhor é o Deus soberano, o grande Rei acima de todos os deuses. As profundezas da terra estão nas suas mãos, e aos altos dos montes lhe pertencem. Seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho que Ele conduz. Se hoje ouvirdes sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que tivesse visto minhas obras, durante 40 anos indignei-me contra aquela geração e disse: é um povo de coração obstinado, não anda nos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. 96. Cantai um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome dia após dia, proclamai a sua salvação. Anunciai sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, a força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina, ele firmou o mundo, para que não seja abalado. Ele julgará os povos com justiça. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, ruja o mar e tudo que nele existe.
Senhor, porque Ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. 97. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as numerosas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e retidão são a base do seu trono. Diante dele vai um fogo que consome os seus inimigos ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e treme. Os montes derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam sua justiça, e todos os povos veem sua glória. Todos os que adoram imagens, que se gloriam de ídolos, ficam envergonhados. Prostrai-vos diante dele, todos os deuses. Senhor, Sião ouve e se alegra, e suas filhas de Judá regozijam-se por causa dos teus juízos. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és extremamente exaltado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele protege a vida dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. A luz brilha para o justo e a alegria para os de coração reto. Os justos, ó justos, alegrai-vos no Senhor e rendei graças ao seu santo nome. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como a irmã Cris acabou de ler, Salmo 96, glória e majestade estão diante dele. E muitas vezes nós tentamos pegar a glória de Deus e fazer, nossa, fazer da glória de Deus nossa. E o cântico que vamos cantar agora, em seguida, nós ensinamos pela manhã, então alguns irmãos já sabem, vão nos ajudar a cantar. Ele é baseado na letra do Salmo 115, que fala: não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao teu nome seja toda a glória. Que Deus receba a glória, que a glória não fique nas nossas mãos, porque não somos merecedores de absolutamente nada, mas que a glória seja oferecida ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Alcançamos, vem de
convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos cantar o que Jesus fez por nós. Nós acabamos de falar que eterno é o seu amor, então o que ele fez? Ele se entregou no Calvário. Por isso nós rendemos a Ele toda a glória.
Boa noite, igreja. A gente vai participar desse momento da ceia. Eu quero já convidar os irmãos que vão ajudar, que por favor venham à frente. Esse deveria ser considerado por todos nós a parte mais importante dos momentos que a gente se encontra, porque é um dos momentos onde a gente vai estar lembrando do nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para morrer em nosso lugar e nos levar até o seu reino, não porque merecemos, mas porque o sangue dele garantiu isso na cruz do Calvário. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia lá em Mateus 26. Vou olhar aqui no celular porque o vento aqui não está me ajudando muito. Mateus 26, de 26 a 29. Esses versículos, eles estão compilados naquele momento quando Jesus ele pede para que os seus discípulos vá à frente e prepare a ceia. E também depois que ele ceia com seus discípulos, vem a sua morte na cruz. Esse versículo ele vai falar um pouco antes da sua morte. Ele está compilado justamente um pouco antes da sua morte. Então é um momento onde com certeza o nosso Senhor Jesus Cristo está ali com o coração dolorido, por saber que naquele momento ele estava carregando e possivelmente iria pagar o preço de um pecado que ele não cometeu, mas que estava sobre ele, o pecado de todos nós. O seu coração com certeza doendo por ter que passar por aquele momento. E ele diz aqui, lá em Mateus 26, de 26 a 29, o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Imagina aí no momento que a gente está lendo, vai imaginando o que se passava no coração do nosso Senhor. Insisto que ele não foi para a cruz, talvez com pesar, nada disso, com alegria, porque estava cumprindo a ordem do nosso Senhor Deus. Então o nosso Senhor Jesus Cristo estava cumprindo a ordem do nosso Deus. Então ele sabia plenamente que deveria passar por aquilo, mas com certeza estava sentindo a dor de todos nós. Versículo 27. Em seguida tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei destes frutos da videira até aquele dia em que beberei o vinho novamente, o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Ou seja, com eles naquele momento era a última ceia, era um último momento ali onde eles estavam compartilhando daquele vinho, e que isso iria acontecer só quando chegasse lá na eternidade, lá nos céus. Então, olhando para esses versículos, a gente vê que a grande responsabilidade que temos de encarar esse momento com tamanha ordem e tamanho respeito. Aí a gente pode pensar um pouco mais: quem é que deve participar desse momento? Aqueles que já são crentes no Senhor Jesus Cristo, que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, devem participar estes. Então eu convido os irmãos que vão participar a ficar em pé, e à medida que for entregue, você vai se assentando. Mas algumas reflexões rapidamente
que a gente aprende aqui? Que a ceia do Senhor foi instituída por Jesus para lembrar seu sacrifício na cruz. O pão simboliza seu corpo que sofreu muita dor, e o vinho seu sangue, que foi todo derramado por nós na cruz. Outra coisa que a gente aprende é que Jesus morreu para nos libertar da lei do pecado e nos dar uma vida nova. Esse é o propósito. Outra coisa que a gente aprende, quando comemos a ceia do Senhor, lembramos que Jesus vive em nós. Não vivemos mais sozinhos, Ele vive em nós. Ele está conosco todos os dias e devemos lembrar disso. Tá bem? Enquanto cantamos, agradecendo a Deus porque Ele mandou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e ressuscitar, né? Não só foi a morte, mas Ele ressuscitou, o triunfo sobre a morte. E a gente vai se alegrar nesse momento, participando da ceia, e vai refletindo naquilo que está acontecendo. Amém? Vamos cantar. Ficou alguém sem receber? Está terminando ali? Lá fora todo mundo? Ok. Muito obrigado. Naquele momento, o nosso Senhor Jesus Cristo pegou o pão, deu graças e disse: olha, comam deste pão, e toda vez que vocês comerem dele, estará lembrando de mim, do meu corpo que foi rasgado
rasgado na cruz do Calvário. Toda vez que a gente fizer isso, eu insisto com os irmãos que, por favor, toda vez que você em casa comer ou beber, lembre-se também que você de alguma forma está lembrando da morte de Jesus Cristo, porque você está comendo, está se alimentando, você está bebendo, isso tudo deve ser dado graças a Ele. Vamos comer do pão. Querido Deus, obrigado, porque o Senhor teve o seu corpo moído, rasgado, para que hoje pudéssemos viver. E somos felizes porque o Senhor fez isso e somos eternamente gratos. Embora talvez a maneira como a gente tem vivido não tem talvez refletido de forma tão esplendorosa quem o Senhor é, mas pedimos perdão por isso, Pai. Mas agradecemos também porque o Senhor sofreu em nosso lugar, teve o seu corpo rasgado em nosso lugar. Obrigado, Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Naquela noite também ele disse: olha, toda vez que vocês beberem do vinho, estarão lembrando do meu sangue que foi derramado também na cruz. O nosso Senhor Jesus Cristo, um pouco antes da sua morte, na sua oração, ele pede ao Pai, se fosse possível, que se afastasse dele aquele momento de agonia, mas que não fosse feita a vontade dele, mas a do Pai. Sabemos disso. E essa é uma grande lição. Toda vez que estivermos diante de alguma dificuldade e não queremos fazer, talvez, lembrar que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. E que se tivermos que derramar lágrimas de sangue, eu creio que ninguém ainda passou por isso, mas se tiver que acontecer, que assim faça e que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Vamos tomar e lembrar daquele momento tão doloroso. Bondoso Deus, louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar comemorando a ceia do Senhor. Muito obrigado por esta celebração. Mas o obrigado maior é pelo teu sangue derramado no Calvário. Bendito seja o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor fez carne entre nós, se habitou. Cristo Jesus hoje está vivo. Por isso queremos bendizer o teu nome. Obrigado porque temos a salvação em Ti, a garantia da vida eterna naqueles que creem no Senhor como único e eterno Salvador. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Muito obrigado pelos irmãos, pela união da igreja. Muito obrigado porque este dia estamos felizes em saber que o Senhor está entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Amém. Amém. Nós vamos ter um momento de oração pelos motivos que estão aí no boletim. Se você tem o boletim, pegou na entrada ou consegue acessar ele pelo celular. Enfim, eu vou nomear aqui e nós vamos ter um tempo de oração. Eu não diria em família, né? Porque tem algumas famílias aí que não cabem nas 3 cadeiras, né? Fiquei sabendo do Carlinhos que teve que dividir ali, né? A Bia foi para o lado de lá. Mas, pelo menos nas fileiras em que nós estamos, orarmos juntos, temos um tempo de oração. Nós vamos orar pela vida dos aniversariantes da semana e por alguns irmãos que normalmente nós colocamos aqui a cada semana, para que oremos por todos os membros de forma geral. Então nós temos a irmã Lu, que faz aniversário amanhã, Lu, é isso mesmo? Joia. E a irmã Maria de Lourdes de Santana, não é essa nossa Maria de Lourdes aqui, mas é a outra nossa Maria de Lourdes, a de Santana faz dia 28. Orem pela vida dela, a irmã Maria de Lourdes é uma irmã muito querida e de muito tempo na IBAGE, né? E ela tem problemas de saúde, não consegue vir,
para o culto aqui com toda a comunidade, mas ela mora na Bela Vista, que é a rua de baixo, só que do outro lado do morro, né? Vale a pena aí fazer uma visitinha durante a semana, orar pela vida dela, com certeza ela vai se sentir muito encorajada. Temos essas duas irmãs que fazem aniversário. Tem mais alguém que faz aniversário essa semana? Se você faz aniversário e não tem sido citado no boletim, é porque a gente não tem esse dado. Então, procure a Kelly ou a Ju, que está lá na mídia, e diga, olha, eu faço aniversário tal dia e o pessoal não colocou no boletim. É porque a gente não tem nos dados lá. Então, passe e aí depois vai ser citado aqui para que a gente possa orar pela sua vida também. Virando o boletim, nós temos algumas famílias. Temos a Amanda, temos a irmã Teresa Rocha, a Maria de Lourdes, de Santana, que faz aniversário e está justamente aqui para que a gente ore por ela, e a família do Carlinhos, Érica, Beatriz e o Du. Então vamos ter um tempo de oração em famílias aí, orando por cada um desses nomes. Eu sugiro que talvez cada pessoa pegue 2 ou 3 nomes, se for só em dupla aí. Tente não orar sozinho, se você conseguir juntar com alguém. Ore por alguns nomes e o outro ora pelos outros nomes. Teremos esse tempo aí de oração juntos. E depois nós vamos orar pelas autoridades, tá bom? Então vamos ter esse tempo de oração.
Amém. Nós vamos orar também agora pelas nossas autoridades, algumas delas, né? Temos uma autoridade municipal, uma estadual e uma federal. Nem sempre nós escolhemos as autoridades pelas quais vamos orar, mas o Senhor nos manda orar por elas, para que sejam salvas e para que tenhamos uma vida com toda piedade e respeito, temor, que eles não nos atrapalhem de buscar o Senhor. Então vamos orar por essas 3 vidas. A autoridade municipal desse momento é o vereador Júlio Cuba, estadual o secretário de Transportes Alexandre Braga, e federal é o ministro de Turismo Gilson Machado. Quem gostaria de fazer uma oração pedindo por essas autoridades e por esse motivo que acabei de citar, que é o que Paulo diz a Timóteo nesse texto que está citado aí, 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Quem pode orar? Um irmão ou uma irmã? O Pedro está chegando aí com o microfone. Levante uma de suas mãos, por favor. Zé Maria. Então vamos orar pelas autoridades nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, colocamos, Senhor, a vida desses homens, ao qual o Senhor depositou a eles a autoridade de governar, Senhor, uma parcela, Senhor, do governo de uma nação, de um estado, de uma cidade, e clamamos primeiramente porque o Senhor tome o coração de cada um deles, que cada um deles possam, Senhor, ser salvos por Ti, por Tua graça, que cada um deles possam conhecer ao Senhor primeiramente, ó Deus, e que haja uma transformação em suas vidas, para que essa transformação venha alcançar o seu lar, venha alcançar os seus amigos, venha alcançar aqueles que estão à sua volta, ao seu derredor, e também alcançar o seu governo, o seu posto de governo, para que as suas atitudes, que as suas escolhas sejam de acordo com o teu coração, Senhor. Cuida destas vidas, Senhor, que são muito bombardeadas pelo inimigo, pela corrupção, pelo benefício próprio, Deus, que prejudica muito aqueles ao qual são direcionadas as suas ordens, as suas diretrizes, ó Pai. Clamamos pela Tua misericórdia sobre a vida desses homens, ó Deus, para que, como a Tua própria palavra diz, venhamos ter uma vida sossegada, Pai. Oramos por essas vidas em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Temos visitantes? É a primeira vez, irmão João? Não? É? Está com vergonha? Então apresenta, irmão João, por favor. Sobrinha Bruna. Não vai precisar ficar de pé, nada, Bruna. Seja bem-vinda. Bom, não precisava, mas tudo bem, já ficou. Seja bem-vinda. Nós temos um presentinho para você, Bruna. Vai chegar aí, o Reinaldo vai te levar. É uma literatura, tá? Um livrinho com devocionais, com textos da Palavra de Deus. E também tem uma pesquisa, que é assim, informações, dados seus, né? Telefone, se quiser contato, enfim, tá bom? E aí, se você quiser, preenche e entrega para eles na saída, eles estão ali na porta, mas o livrinho é seu, é presente, tá bom? Mais alguém que nos visita? Muito bom, então a Bruna, seja bem-vinda, Bruna, Deus te abençoe. O João fez você passar vergonha aí. Eu tenho um aviso para dar para a igreja. No domingo que vem, domingo pela manhã, na verdade, no domingo que vem nós estamos encerrando uma série. Na verdade, 2 séries. A série de EBDs que demos desde que voltamos nessa segunda parada por causa da pandemia, e essa série de pregações sobre amar a Deus, amar o próximo e servir ao mundo. E na parte da manhã, quem vai fazer o fechamento das aulas na EBD é um pastor conhecido da turma aí, amado por muitos, pastor Onéas, estará nos visitando aí junto com a Marílis e as crianças. Então na parte da manhã eles vão falar conosco. Então se você não fosse vir para a IBD no domingo que vem, agora já tem mais um motivo para aparecer, tá bom? Dá um abraço neles e ouvi-lo um pouquinho mais. Ele vai falar a respeito de como nós podemos fazer essas 3 coisas durante a semana, não só no domingo, tá bom? Então, pastor Onéas aí presente conosco no domingo que vem, e nós encerramos também essas 2 séries, tanto de aulas quanto de pregações, domingo que vem. Depois, vamos começar o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus, segundo Marcos, que foi, as divisões são fruto do trabalho dos alunos do Prega Palavra, os irmãos que têm se debruçado aí no livro de Marcos, já nos últimos 3 meses, nós lemos o livro inteiro, dividimos ele, percebemos as divisões, e aí essas divisões
sobraram para nós, os presbíteros, nós vamos pregar essas divisões aí. Então começamos Marcos na outra semana, não nesse próximo domingo, no outro. Tá bom? Então, se você quiser já começar a adiantar a sua leitura do Evangelho de Marcos, vai valer a pena, porque as leituras complementam a pregação complementa as leituras, enfim. Tá bom? Por enquanto, nós vamos encerrar então essa série, ou pré-encerrar. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Versículo 8. Atos 1, 8. Todos achamos? Assim diz a palavra de Deus. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vamos orar, queridos. Senhor, nos ensina o caminho dos teus decretos, e nós os seguiremos até o fim. Nos dê entendimento para que te obedeçamos de todo o coração, Deus. Faça com que nós andemos pela vereda dos teus mandamentos, porque eles são o nosso prazer. Inclina o nosso coração para os teus decretos e nos dê vida através deles. É o nosso desejo nessa hora, em nome de Jesus. Amém. O povo de Deus ama a Deus, ama o próximo e serve ao mundo. Como faz isso? Hoje descobriremos que o povo de Deus faz isso ao testemunhar de Jesus até os confins da terra. Ao testemunhar de Jesus até os confins da terra. Então a frase que resume tudo que nós vamos falar hoje é o seguinte: o povo de Deus testemunha de Jesus até os confins da terra. É fácil de falar, né? O povo de Deus testemunha de Jesus até os confins da terra. Jesus prometeu nesse texto que lemos que ao voltar para os céus, Ele enviaria sobre os seus discípulos o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chegasse, eles teriam, Ele disse, poder. A palavra significa capacidade, obviamente é uma capacidade sobrenatural, para que eles cumpram uma tarefa sobrenatural. Sejam testemunhas de Jesus ao mundo. Testemunha é alguém que viu o crime e relata para os outros, ou viu a cena, estava presente. Eles vão receber poder por meio do Espírito para mostrar ao mundo, sendo provas vivas de que Jesus realmente veio a esse mundo, morreu, ressuscitou, voltou aos céus, e de que a salvação é verdadeira. É isso que eles fariam. E o que eles fizeram? Nessa noite nós vamos dividir o nosso tempo em 3 partes. Primeiro, ou melhor, vamos fazer 2 afirmações, e na terceira parte faremos uma pergunta. Na parte da pergunta, preste bastante atenção, porque são perguntas que vão nos incomodar. 2 afirmações e uma pergunta. Vamos para a primeira afirmação, que está no livro de Atos dos Apóstolos. Os primeiros discípulos, essa é a primeira afirmação, os primeiros discípulos fizeram novos discípulos, e assim formaram novas igrejas. Os primeiros discípulos de Jesus fizeram novos discípulos, e esses novos discípulos formaram novas igrejas. Perceba no versículo 8 que nós lemos, capítulo 1 de Atos, em que locais os discípulos de Jesus seriam testemunhas dele. Qual o primeiro local? Jerusalém. Jerusalém é a cidade onde eles estavam, onde eles viviam. E depois? Judéia e Samaria era a região onde ficava Jerusalém, as regiões ao redor. E em terceiro lugar, confins da terra, todas as demais localidades, além da Judéia e Samaria. Eu quero que você perceba aqui que não era uma tarefa apenas local. Eles não deveriam ficar apenas onde estavam. Eles começariam ali por Jerusalém,
mas aquele testemunho deveria se expandir. Eles deveriam ter sempre em mente o local onde estavam, a região ao redor, mas também pensando e trabalhando para que alcançasse os confins da terra, as terras mais distantes, até terras que eles não conheciam. Foi o que eles fizeram? Mais ou menos. Bom, em Atos 2, 41, vamos ler. Capítulo 2, versículo 41. Nós vemos a ação deles em Jerusalém. Atos 2, 41 diz assim: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas em Jerusalém. Avance um pouquinho no capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Perceba que a primeira parte, que era testemunhar em Jerusalém, eles fizeram muito bem. E eles fizeram por iniciativa própria. O Espírito veio, eles começaram a pregar. E eles tinham prazer em fazer isso. Tinha até uma oposição de alguns líderes religiosos da época, mas eles não fizeram caso disso e continuaram pregando. E as pessoas começaram a se converter. Tanto é que o grupo chegou a ter quase 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Imagina o tamanho que não era essa comunidade ali em Jerusalém. Mas e quanto à Judeia e Samaria, que era a região ao redor? Se você acompanhar o livro de Atos, você percebe que a princípio eles não se moveram. Inclusive, pessoas que foram até Jerusalém por causa da festa de Pentecostes, e foi quando o Espírito Santo foi enviado, eles não voltaram para suas terras, eles continuaram em Jerusalém. É por isso que as viúvas começam a precisar de ajuda. É por isso que pessoas precisam de propriedades que sejam vendidas para ter recursos para se alimentar, porque muitos ficaram em Jerusalém e não voltaram para suas terras, porque estavam aproveitando da comunhão com os apóstolos e com os novos irmãos. Bom, eles ficam ali mais ou menos 3 anos, desde a descida do Espírito Santo. E sabe o que provocou a expansão? Olha o capítulo 8. Então, de Atos 1 até 7, são 3 anos de história. Aí no capítulo 8, olha o que nós lemos. 8, versículo 1. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Agora olha um pouquinho mais à frente no versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. O grupo em Jerusalém tinha ficado tão grande que isso chamou a atenção das autoridades judaicas, até que o inevitável aconteceu. Da mesma forma com que tinham matado Jesus injustamente, porque Jesus confrontava a hipocrisia e os pecados dos judeus, Estevão, que era um dos primeiros discípulos ali daquela comunidade e um poderoso evangelista, Estevão foi apedrejado até a morte. E deu-se início então, depois disso, a uma terrível perseguição à igreja em Jerusalém. E com a perseguição, o que aconteceu? Os crentes se espalharam, adivinha para onde? Para a Judéia e Samaria, mesmo que eles não tivessem planejado ir para lá. Jesus já tinha dito: vocês vão ser testemunhas lá, querendo ou não. E Jesus envia eles então, não do jeito que eles queriam. Mas e os confins da terra? Quando é que os confins da terra vão começar a serem atingidos? Olha o capítulo 8 agora, no versículo 26. 8. Vou ler até o versículo, a partir do 26 até o versículo 40. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace,
rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começou com esta passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Acompanhe agora o capítulo 11, a partir do versículo 19. Pensa, estamos falando sobre os confins da terra serem alcançados. Capítulo 11, versículo 19 até 21. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Até aqui, capítulo 11 de Atos, num período de 14 anos, do capítulo 8 até, na verdade, o capítulo 12 de Atos, 14 anos se passam, e o evangelho começou a alcançar o mundo não judeu. Começa com aquele etíope, que era lá de uma região da África, ao norte da África. Depois vai para Fenícia, Chipre e Antioquia, como nós lemos. E dessa vez não é por iniciativa própria e nem por perseguição, mas é por direção do Espírito Santo. E a partir dessas localidades, o sul e o norte, o leste e o oeste também começam a ser alcançados pelos novos discípulos de Jesus. E a pergunta que eu tenho para nós agora é: o que aconteceu nessas regiões quando as pessoas foram ganhas para Cristo? O que aconteceu depois? Olha o capítulo 14, versículos 21 a 23. (14, 21 a 23). E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Saulo, aquele antigo perseguidor da igreja do capítulo 8, ele foi alcançado e foi transformado por Jesus. E a partir de então ele foi comissionado por Cristo para ser, como ele dizia, o apóstolo aos gentios, aquele que era enviado às pessoas que não tinham nascido em Israel, os não-judeus. E ele passou a usar o seu nome grego, que era Paulo, que era mais fácil de se falar na época, na língua que eles usavam. E ele começa a fazer viagens missionárias, viagens de evangelismo. E nesse texto nós lemos um resumo do que ele fazia em cada localidade por onde passava. Sempre que possível,
Olha os versículos 21 e 22. Ele evangelizava a cidade, então ele anunciava o evangelho de Jesus e fazia daqueles que ouviam a mensagem de Jesus, fazia deles discípulos de Jesus. Em média, Paulo fazia isso por um breve período, ele não conseguia ficar muito tempo numa região. Se você ler as viagens dele, variava de 3 meses a 2 anos, não passava disso. Vez ou outra ele ficava um pouquinho mais, mas era bem raro. Era um pouco tempo. Mas chegava uma hora em que ele tinha de partir de novo, porque ele tinha iniciativa própria, ou porque o perseguiam e ele era expulso da cidade, ou porque o Espírito o dirigia. E como é que os discípulos começaram a ser reconhecidos naquela cidade onde ele pregou o Evangelho? Olha o versículo 23. Antes eles estavam sendo chamados de discípulos, agora como eles são chamados? E promovendo-lhes em cada igreja. Os discípulos são participantes de igrejas. Igreja significa um ajuntamento, uma assembleia de pessoas, uma reunião de discípulos de Jesus. E essas reuniões precisavam de presbíteros, de pastores, e Paulo então deixava homens ali e ia embora, e aqueles homens ficavam pastoreando a comunidade. Eu quero que você perceba isso: discípulos de Jesus nunca viveram sós. Discípulos de Jesus sempre estavam unidos, e a esse ajuntamento se dava o nome de igreja. Em cada cidade, em cada região, você via várias igrejas, não eram prédios, eram comunidades de discípulos de Jesus. Essa é a primeira afirmação. Os primeiros discípulos de Jesus fizeram novos discípulos, e ao fazer novos discípulos, geraram novas igrejas, formaram novas igrejas. A segunda afirmação é o que aconteceu com essas novas igrejas. Essas novas igrejas testemunharam de Jesus ao seu redor. Essas novas igrejas testemunharam de Jesus ao seu redor. Depois que Paulo e os demais apóstolos ou evangelistas plantavam, podemos usar essa expressão, né? Plantavam uma igreja numa região, eles faziam discípulos e depois saíam. O que acontecia com aquela turma lá? Imagine se você adorava ídolos, falsos deuses, tinha uma vida imoral, devassa, impura, ímpia, e chega um homem de Deus e fala que Jesus morreu pelos seus pecados para te purificar e te tornar como Ele. Esse homem fica por alguns meses e vai embora, e torna um de vocês o líder de vocês. O que você acha que vai acontecer com essa comunidade recém-formada? Vão aparecer problemas, porque tem um monte de pecador que está aprendendo a seguir a Jesus ali. Problemas internos, pecados, divisões, costumes pagãos entrando na igreja, mas problemas externos também, perseguições, ameaças de falsos mestres e ameaças de falsos ensinamentos, porque eles não conhecem muita coisa, eles eram pagãos antes de conhecer a Jesus. Porém, coisas boas também surgiam dessas comunidades, porque ali havia o Espírito Santo de Deus. Jesus de fato tinha transformado a vida daquelas pessoas. E pelo menos eu quero citar aqui 3 bons exemplos de coisas boas que aconteciam quando essas igrejas começavam a caminhar sozinhas. O primeiro exemplo é da igreja de Tessalônica. No capítulo 17 de Atos nós vemos a formação dessa igreja. Tessalônica, Atos 17. Atos 17, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 4. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Paulo e Silas pregaram nessa cidade de Tessalônica
E a igreja começou, perceba aí, composta de judeus que estavam na sinagoga, uma parte daqueles judeus, antes respeitados nas suas comunidades, muitos gregos piedosos, provavelmente eram homens que tinham nascido fora de Israel, mas que eram simpatizantes do judaísmo, então eles gostavam da religião de Israel. E, olha que interessante, muitas mulheres da alta posição, provavelmente mulheres que eram comerciantes ali em Tessalônica. Então essa igreja nasce já com uma pompa, pessoas importantes, pessoas com alto poder aquisitivo. E sabe como essa igreja se comportou depois da saída de Paulo? Olha, rapidamente, a gente já vai voltar para Atos, mas rapidamente, palavras de Paulo na primeira carta que escreve aos Tessalonicenses. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1. Deixe o dedo aí em Atos e vamos para 1 a Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 até 10. Olha o que Paulo está dizendo para aquela igreja, que ele ficou pouco tempo e já teve de sair, e depois de alguns meses ele escreve para eles. Olha que impressionante. Sabemos, irmãos amados, por Deus, que Ele os escolheu. Por que nós sabemos disso? Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares. Olha lá, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Perceba nas palavras de Paulo que ele tinha certeza de que Deus havia transformado os Tessalonicenses, porque eles se tornaram verdadeiros discípulos. Eles imitaram Paulo, imitaram Silas, mas em especial eles se tornaram imitadores do Senhor Jesus. E Paulo diz isso nos versículos 4 a 6, porque eles receberam a palavra do Evangelho com alegria, uma alegria que foi produzida mesmo em meio a sofrimento ou perseguição dos judeus e pagãos daquela época, uma alegria que só pode ser gerada pelo Espírito Santo. E ele continua dizendo, por isso, a partir do versículo 7, vocês se tornaram, primeiro, um modelo, vocês se tornaram um exemplo para os crentes nas cidades ao redor, e vocês tiveram, em segundo lugar, a sua fé em Deus divulgada em toda a região, a ponto de Paulo não precisar pregar mais naquela região. Imagine isso, ele ficou pouco tempo, e não precisa mais voltar, porque o testemunho daqueles irmãos, a própria vida deles, mostrava que eles realmente tinham se convertido a Deus, e isso era um testemunho para a comunidade ao redor, tanto para crentes quanto para descrentes. As pessoas olhavam para aqueles Tessalonicenses e diziam, eles realmente abandonaram os ídolos e se converteram a Deus. O primeiro modelo, o primeiro exemplo é que a igreja em Tessalônica foi esse exemplo de testemunho ao seu redor. Uma segunda igreja que é um exemplo do que essas comunidades começaram a fazer depois que foram plantadas é a igreja em Filipos. Volte lá para Atos capítulo 18 agora. Atos capítulo 18, versículos 1 a 5. Diz assim: depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto,
recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deveriam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas, e todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Paulo havia sido o fundador da igreja na cidade de Filipos, você lê isso em Atos capítulo 16. Essa igreja começou com algumas mulheres que iam lavar roupa no rio, e Paulo descobriu, lá não tinha sinagoga, não tinham religiosos judeus, e ele vai até o rio e prega ali para aquelas mulheres simples, humildes, donas de casa. E depois eles pregam para uma jovem que estava endemoniada, eles expulsam o demônio daquela jovem que era escrava, isso gera um rebuliço na cidade, eles são presos, e aí eles pregam ao carcereiro, o carcereiro se converte. O carcereiro normalmente era um soldado de guerra aposentado, com pouco dinheiro, e por isso trabalhava como carcereiro, era um trabalho indigno, e ele e a sua família se convertem, uma família simples. E a igreja começa diferente da igreja em Tessalônica. Paulo seguiu viagem e deixou lá Silas e Timóteo para cuidar daqueles novos convertidos, ele não pôde ficar muito tempo. E aí Paulo chega em Corinto sozinho para evangelizar aquela cidade. Ali ele começa a trabalhar com o ofício dele, ele fazia tendas. Era uma cidade muito grande, muito rica, e havia um comércio para que ele pudesse fazer isso. Ele começa a trabalhar com um casal de discípulos, Áquila e Priscila, que por acaso, entre aspas, chegam também na cidade, porque o imperador Cláudio mandou os judeus e crentes vazarem de Roma, porque eles estavam produzindo problemas lá. Bom, e ali eles começam a trabalhar. Paulo precisa se sustentar, mas aos sábados, que é o dia de folga do judeu, ele ia para a sinagoga e pregava de Jesus lá. Aí, olha o que acontece no versículo 5. Silas e Timóteo chegam da Macedônia, onde ficava a cidade de Filipos. E o que acontece quando eles chegam? Olha o versículo 5. O que diz o texto? Paulo passou a se dedicar inteiramente, ou de tempo integral, à pregação sobre Jesus Cristo para os judeus. Sabe o que parece que está acontecendo aqui? De alguma maneira, Paulo não precisou mais trabalhar na fabricação de tendas para se sustentar. E aí ele pôde parar de trabalhar com isso e se dedicar exclusivamente à pregação. Sabe o que possibilitou isso? Olha comigo na carta que Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 4. Filipenses capítulo 4. A partir do versículo 10. Olha o que Paulo diz, Filipenses 4, a partir do 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, Macedônia era onde Filipos ficava, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra, estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus
tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Perceba o que Paulo está dizendo aos filipenses. Quando ele estava lá em Corinto, ele só pôde se dedicar exclusivamente à pregação, porque a igreja em Filipos, aquela igreja simples, humilde, carente, aquela igreja enviou uma oferta generosa para o seu sustento pelas mãos de Silas e Timóteo. E eles fizeram isso não só uma vez, eles fizeram mais de uma vez, que é o que Paulo cita nesse texto, quando ele esteve em Tessalônica, e no momento que ele está escrevendo essa carta, porque ele está preso nesse momento e ele não podia sair para trabalhar, e eles estão enviando recursos para que Paulo tenha com que se sustentar dentro da cadeia, e está preso por causa da pregação do Evangelho. E eles fizeram isso mesmo sendo pobres. Esse é um segundo exemplo. A igreja em Filipos é um exemplo em generosidade. E o terceiro e último exemplo sobre o que essas igrejas fizeram foi a igreja de Antioquia. Volte para Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, nós estamos diante da igreja diretamente responsável pela plantação das igrejas em Tessalônica e Filipos. Olha por quê. Atos 13, versículos 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Essa é a igreja responsável pela plantação da igreja em Tessalônica, Filipos e tantas outras. Antioquia era um grande centro comercial, todo mundo passava por ali, e por isso aquela igreja reunia todo tipo de gente como discípulo: judeus, não judeus, gente de toda cultura, língua, raça, e estão ali aquelas pessoas, e aquela igreja é tão está num centro tão grande naquela época, que se torna tão importante quanto a igreja em Jerusalém. Então as duas igrejas mais importantes naquela época era a de Jerusalém, dos apóstolos, e a igreja em Antioquia. E nós vemos isso porque ela também tinha os seus líderes famosos, né? Aqui a gente pode incluir Barnabé e Saulo, que depois é chamado de Paulo. E o que o Espírito Santo decidiu enquanto a turma estava cultuando a Deus ali? Estava tudo muito bem. O que o Espírito Santo decide? Separa aí os melhores que vocês têm. Me separe Barnabé e Saulo para a obra missionária de plantar igrejas que eu tenho para vocês. Eles vão sair ao redor do mundo pregando o Evangelho. E como é que foi essa viagem? Olha um pouquinho mais à frente no capítulo 14, quando eles voltam da viagem, o final da viagem aí. 14, versículos 24 a 28. Atravessando a Psídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, foram para a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Deus usou Paulo e Barnabé para abrir a porta da fé aos gentios, aqueles que não eram judeus. E depois dessa viagem vieram muitas outras viagens, mas essas outras viagens ficam para outra história, para outra pregação. A igreja em Antioquia foi um exemplo de disposição em se submeter ao Espírito, quando o Espírito diz: eu quero os melhores para a obra missionária, quero os melhores de vocês para plantar igrejas. E essa igreja se submeteu à direção do Espírito. A primeira afirmação dessa noite foi: os primeiros discípulos de Jesus fizeram novos discípulos que formaram novas igrejas. A segunda afirmação é: essas novas igrejas testemunharam de Jesus ao seu redor. E qual é a pergunta? A pergunta é: qual é a nossa participação em tudo isso? Então agora eu te convido a apertar o seu cinto, porque agora Deus quer falar com todos nós. Já está falando, mas em especial quer a nossa atenção. Qual é a nossa participação em tudo isso? O povo de Deus, lembra da frase? Testemunha de Jesus até os confins da terra.
Bom, se nós fazemos parte desse povo, então nós também temos essa responsabilidade. Responsabilidade que aquelas igrejas no início tinham. A nossa responsabilidade somos chamados a testemunhar de Jesus até os confins da terra. A pergunta é como nós vamos fazer isso? Nós podemos começar seguindo o exemplo dessas primeiras comunidades, seguindo o exemplo desses primeiros discípulos. E aí você pode escolher. Podemos fazer isso por iniciativa própria, porque nós decidimos fazer isso, ou não fazemos nada e ficamos esperando alguém fazer. Bom, aí Deus pode pegar a gente e empurrar a gente. Podemos fazer agora por perseguição, ou por pressão externa. Ou a gente vai, ou vai. Ou nós podemos fazer isso porque o Espírito começa a direcionar e nós percebemos, nossa, é para cá mesmo que nós devemos ir. Pode ser uma das três, podem ser as três juntas, mas nós vamos testemunhar de Jesus aos confins da terra, se somos povo dele. Alguns exemplos. Primeiro, eu vou citar 4 exemplos. Primeiro exemplo de testemunho, nós vamos testemunhar discipulando. Discipulando. Parece tecla quebrada, né? A gente fica repetindo isso aqui, porque Jesus repete isso aqui na Escritura. Antes de começar a olhar para fora, para os não alcançados, antes de pensarmos em evangelismo, que tal nós começarmos a olhar para dentro, para o lado, e começarmos de fato a investir no discipulado com as pessoas que aqui estão? Se você for bem sincero, não nos falta mais conhecimento. Nós já tivemos muitos cursos, muito ensinamento, muita pregação, muita aula sobre discipulado, sobre o que a Bíblia diz. Não nos faltam mais conhecimentos. O que nos falta é ação. O que nos falta é iniciativa, é colocar em prática aquilo que nós já sabemos. Já passou da hora, irmãos. Já passou da hora de nós sairmos da nossa zona de conforto e desbravarmos o desconhecido. E o desconhecido é o seu irmão que está do teu lado. O desconhecido não é lá fora, o desconhecido é aqui dentro. Está na hora de começar a discipular. A pergunta é, como eu vou fazer isso? Bom, você quer o passo a passo? Primeiro se apresente, porque talvez você nem conheça o nome do seu irmão, e você congrega mais de 10 anos com o seu irmão. Se apresente, comece isso nessa noite. Olhe para um aí do outro lado do salão e procure ele. Eu nem sei seu nome, meu irmão. Qual que é o seu nome? O meu é esse. Agora que você se apresentou, muito bem. Então pergunte para ele sobre a vida dele, ore com ele. Comece orando hoje, junto agora. Conheça o seu irmão, se encontre com ele, marque uma visita, sente para ler a Bíblia com ele, incentive ele a congregar, incentive ele a servir em algum ministério, sirva junto com esse irmão, ajude esse irmão a seguir a Jesus e deixe que esse irmão ajude você a seguir a Jesus. Está na hora de começarmos a fazer discípulos, parar de ouvir, parar de falar e começar a fazer. Nós vamos testemunhar de Jesus até os confins da terra, discipulando aqueles que já estão aqui. Mas tem uma segunda maneira. Aí sim evangelizando. Aí sim evangelizando, porque não adianta nada ganhar pessoas lá fora, para que pessoas entrem aqui e não vejam uma igreja saudável, cheguem numa igreja doente. Precisamos ter vida aqui dentro primeiro. Então começamos a gerar vida com o discipulado, e então saímos, porque o que nós temos para oferecer é vida para as pessoas. E aí nós começamos a evangelizar. E qual é o primeiro passo para evangelizar? O primeiro passo para testemunhar de Cristo aos de fora é através do seu exemplo de vida. Ou melhor, é através da verdadeira conversão. Não é ser perfeito, porque é impossível ser perfeito para as pessoas lá fora, mas é reconhecer os seus pecados, bater no peito, reconhecer, pedir perdão e buscar ser semelhante a Jesus, mais parecido com Jesus. Porque isso em alguns, eu vou pôr entre aspas, em alguns crentes, isso não está claro. Tem gente que diz que conheceu a Jesus há mais de 10 anos, 15, 20 anos, mas não muda, continua tão pagão quanto antes, só que agora com uma aparência religiosa, um linguajar religioso, uma roupa religiosa. Depois de ser um testemunho de conversão, anunciar.
E aí sim você começa a falar. E você fala do quê? Fala da Bíblia, porque você lê a Bíblia, porque você ama esse livro. E você fala de Jesus porque você ama Jesus. E você fala do Evangelho porque você ama o Evangelho, porque o Evangelho te transformou. Quando nós amamos alguém, nós não paramos de falar dessa pessoa para os outros. Pois bem, se você não fala, se você não se debruça nessa palavra, se você não abraça Jesus em oração, se você não conversa com Ele, será mesmo que você ama Ele? Porque se você ama, Ele vai vazar de você em todas as conversas. Tudo gira em torno dEle. Você vai falar aquilo que está dentro de você. Nós somos missionários aonde quer que estejamos. E se essas pessoas se converterem? Vai que, né? Pode acontecer. É o que nós queremos. Bom, adivinha o que você vai fazer quando elas se converterem? Você vai discipular elas. Você não vai largar elas. Agora que você virou crente, só sentar numa das cadeiras aí, pode pegar uma cadeira cativa, fica sentadinho aí e observa o show. Porque é o que eu faço também. Não, de maneira nenhuma. Agora você caminha com essa pessoa, não abandona ela, não espera que os outros a socorram, não relega isso tudo aos seus pastores, você cola nela e você demonstra para ela que você tem interesse na vida dela, que o interesse não era só para trazer ela aqui para dentro, mas o interesse é no crescimento dela, no amadurecimento dela. Porque muitas vezes nós demonstramos interesse pelas pessoas só para que elas se convertam, e depois que elas se convertem, bye bye, tchau, eu vou para os outros. É demonstrar que tem interesse pela vida e não só por um número. Como nós vamos testemunhar de Jesus até os confins da terra? Evangelizando as pessoas ao nosso redor. Terceiro exemplo, sendo generosos. Sendo generosos. Olha para a igreja de Filipos. A verdadeira conversão, eu ouvi essa frase uma vez, não sei quem foi que disse, e nem sei se foi assim, mas a ideia está aqui. A verdadeira conversão afeta e transforma a pessoa como um todo, inclusive a sua carteira. Inclusive a sua carteira. Se a sua carteira não foi convertida, analise muito bem se você foi convertido a Jesus. Porque a carteira mostra muito o que está no nosso coração. O dinheiro mostra muito o que está no nosso coração. Ser generoso não tem nada a ver com quantidade de bens e de posses, mas com coração. E nessa questão das três, primeira, você pode ter muito e dar muito, mesmo sem ser generoso. Você oferta por motivos egoístas. Ou segundo, você pode ter pouco e não dar nada, porque você usa isso como desculpa. Eu sou pobre, não posso dar nada. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Também é um motivo egoísta. Ou a terceira, e eu oro para que seja a terceira opção. Você pode simplesmente dar, tendo muito ou pouco. Você dá. Você dá com amor, mesmo que sejam 2 ou 3 moedinhas, como foi aquela viúva. E Jesus disse, deu muito mais do que todos os outros, porque os outros davam do que sobrava. Ela está dando do coração. Ser generoso é demonstrar carinho às pessoas que te pastoreiam, sustento dos ministros. Mas também é demonstrar amor aos necessitados, cuidando daqueles que passam necessidades, não só lá fora, mas aqui dentro. Algumas das cestas básicas que nós levantamos são para pessoas de dentro da igreja. Não deveria ser assim. Pessoas de dentro da comunidade não precisariam ter que receber cesta básica da igreja, porque a igreja se envolve com elas. E a igreja supra essa necessidade antes que seja necessário de pedir ajuda. Ser generoso é demonstrar preocupação com os perdidos, contribuindo para o sustento daqueles que estão longe, ou que estão em alguma missão que testemunha do Evangelho, seja em projeto, seja em campo missionário. Nós vamos testemunhar de Jesus sendo generosos. E por fim, vamos testemunhar de Jesus enviando. E se não ficou difícil, aqui vai a parte mais difícil dessa fala. Para testemunhar de Jesus aos confins da terra, é necessário pensar além das nossas 4 paredes. Você precisa focar na expansão do reino de Deus, e não na expansão do nosso reino como igreja, do nosso reino como denominação, do nosso reino como placa. Para isso nós precisamos estar dispostos a treinar pessoas, não só pensando no bem que elas vão produzir em nós daqui a alguns anos, mas treinar pessoas pensando no bem do povo de Deus ao redor do mundo,
Nós temos de estar dispostos a perder os melhores, porque é esses que Deus escolhe para servir. E Ele pega, quem é que está se destacando aqui? É você? Então é você que eu vou mandar para lá. E nós temos de estar dispostos a perder os melhores, porque nós estamos pensando no reino e não estamos pensando apenas na nossa igreja, na nossa comunidade. Nós temos de estar dispostos a olhar para as igrejas ao nosso redor como parceiras e não como concorrentes. Muitas vezes fazemos isso. Ficamos tristes quando pessoas começam a chegar na igreja do fulano de tal. Deveríamos trabalhar juntos pelo evangelismo dos perdidos. Tem coisas que nós não concordamos, mas naquilo que concordamos, se é o essencial, deixa o que não concorda de lado e vamos trabalhar juntos. Ah, mas se ele fala em línguas, e daí? Anuncia o evangelho junto com ele. Ah, mas como é que vai pôr o nome lá no trabalho? Lá vai ser Igreja Batista ou Assembleia? Tanto faz o nome, meu irmão. O importante é que Jesus chegue até os perdidos e alcance os perdidos. Nós temos que estar dispostos a plantar novas igrejas, porque essa é a consequência natural do evangelismo e do discipulado, novas igrejas. Já parou para pensar nisso? Você tem planejado para a vida dessa igreja, daqui a alguns anos, plantar mais igrejas, porque essa igreja já plantou Vitória Regia. Vai parar aí? Ou o reino ainda continua precisando de novas comunidades? Vamos avançar, vamos evangelizar e vamos plantar igrejas. Os primeiros discípulos fizeram discípulos e assim formaram novas igrejas. E essas novas igrejas testemunharam de Jesus ao seu redor. E a pergunta é: qual a nossa participação em meio a tudo isso? Vamos fazer o mesmo. Nós vamos discipular, nós vamos evangelizar, nós vamos dar generosamente e nós vamos enviar pessoas a plantar novas igrejas. O povo de Deus testemunha de Jesus até os confins da terra. Que grande desafio, não é? Como é que nós vamos ser capazes de fazer isso? Pois agora te convido a voltar para o início, Atos 1:8. E eu vou ler de novo esse texto. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus não nos chama a mudar as pessoas, Jesus nos chama simplesmente a ir até as pessoas. Vá até elas, comece a se relacionar com as pessoas. E o que eu vou fazer lá? Bom, simplesmente testemunhe de Jesus quando chegar lá, porque é o que nós somos testemunhas, é natural que testemunhemos. E sabe o que nos tornou testemunhas de Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo que desceu sobre nós quando cremos em Jesus, e é Ele quem nos dá poder, é Ele quem nos dá capacidade de testemunharmos para as pessoas. Não depende de nós. Então a única coisa que Jesus quer de nós é: vá até elas e seja meu discípulo perto delas, porque o resto eu que vou fazer. Portanto, 3 situações aqui eu estou imaginando. Primeira, se falta ação, comece agora mesmo. Se o que falta para você é coragem ou poder, clame pelo preenchimento do Espírito. E se falta em você interesse por essas coisas ou amor por essas coisas, repense a sua conversão. Repense a sua conversão e corra atrás de Jesus, porque pode ser que você nem seja discípulo dele ainda. Vamos orar. Jesus, desperte o dom de Deus que há nessa comunidade, porque nós sabemos que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não permita que nos envergonhemos do Evangelho, pelo contrário, que nós sejamos corajosas testemunhas do Senhor a esse mundo, no poder do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Se você está disposto a colocar isso em prática, convido a se colocar de pé e cantar esse cântico.
Você provavelmente deve estar pensando, mas isso é um cântico de Natal? Sim, cantamos no Natal. Normalmente no Natal. Fala do menino, do rei, do Deus que se tornou homem. E a última estrofe fala: nós que conhecemos devemos proclamar que Cristo veio ao mundo e a todos quer salvar. Essa é a nossa responsabilidade. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas que Cristo já nasceu. Nasceu na estrebaria, o grande Rei dos céus, o eterno prometido, Jesus, menino Deus. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas que Cristo já pastores ouviram com temor os anjos que cantavam em glória e resplendor. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas que Cristo já disposto a compartilhar isso com todo mundo? Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas que Cristo já. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas que Cristo já. Senhor nosso Deus, ao mesmo tempo em que nós louvamos a Ti pelo privilégio que temos de saber que o Senhor nasceu e veio para nos salvar, para pagar o preço dos nossos pecados na cruz, ao mesmo tempo que nós nos alegramos com isso, que o Senhor venha trazer aos nossos corações a responsabilidade de falar por todos os lugares aquilo que o Senhor fez, que o Senhor veio ao mundo, que o Senhor nos resgatou, como foi pregado aqui hoje à noite, que a nossa vida seja um exemplo vivo e que nós entendamos que precisamos levar essa mensagem que um dia nos salvou àqueles que estão perdidos, e que nós façamos isso quanto antes, ó Deus, que nós façamos isso o quanto antes. Obrigado por esse tempo que nós nos reunimos aqui, em que cantamos ao Senhor e ouvimos a Tua Palavra, que Teu Espírito nos incomode profundamente para colocar a Tua Palavra em prática. Te louvamos, te agradecemos, pedindo para que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, e que durante toda a semana, em tudo aquilo que estivermos fazendo, nós possamos nos lembrar que devemos amar ao Senhor, amar o próximo e servir ao mundo. Em nome de Cristo nós oramos e te bendizemos. Amém. Tenham todos uma boa semana.